queridos, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós iremos celebrar a nossa Santa Ceia e eu quero convidar você a mergulhar nessa história, a ficar atento para nós celebrarmos a nossa Ceia do Senhor. Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça e que nós pudéssemos orar e agradecer ao Senhor pela palavra. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e que irá fazer. Nós cremos num Deus que da sua parte o melhor está por vir. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, por Tuas infinitas promessas e pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, nos ensinando, nos livrando, nos guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Muito obrigado. Então, queridos, não esquece de compartilhar esse vídeo, de dar o teu joinha, nós dependemos disso para continuar, e fica ligado no canal, nas mensagens que estão por vir. Hoje nós iremos ver celebração da ceia, da primeira ceia ou da Páscoa, como os judeus chamam. E eu queria que você abrisse sua Bíblia ou tomasse nota aí, em Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: E aos 10 deste mês, toma cada um cordeiro para sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho e de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e porão em ambas as obreiras ou portais das portas, na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as frisuras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Presta atenção nisso. Deus ia passar pela terra nesse dia para executar um juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrarei por festa
ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. O que é que acontece aqui, irmãos? Aqui Deus estava trazendo um juízo para o Egito, porque esse povo, o povo de Deus, estava sendo escravizado aqui, e o rei do Egito não tinha liberado o povo de Deus para ir embora. Esse povo, já estudos falam que Deus deu uma palavra antes desse povo chegar aqui. Deus deu uma promessa a Abraão que a ele e a sua descendência iam peregrinar por 430 anos. E só quando foi com 215 anos depois, esse povo chegaram lá, que foi na época de José, onde houve fome em toda a terra. Então Jacó chegou lá com sua família e foram se multiplicando. E aí o rei morreu, surgiu um outro rei que não conhecia José, melhor dizendo. Surgiu um outro rei que não conhecia José, não teve conhecimento da pessoa de José, e começou a escravizar o povo de Deus. Quando esse povo passaram lá 215 anos, desde a entrada de Jacó naquele lugar. Desde então passaram a servir naquele lugar, e nesse momento aqui, Deus tinha dado essa ordem, essa ordenança, esse comando para o povo de Deus matar um cordeiro de acordo com a família, o tamanho do cordeiro, para ser suficiente para aquela família. E esse comando, esse sangue que tirasse desse animal, era para passar nos umbrais das portas deles. Seria por sinal. O que é que acontece, queridos? Aqui no sentido figurado, estava apontando para Jesus. O cordeiro, a carne, o corpo de Jesus que ia ser entregue por nós. O sangue de Jesus que ia pagar o nosso preço. O preço do pecado por nós. Então, simbolicamente, no sentido figurado, aqui estava apontando, aqui era profeticamente apontando para a pessoa de Jesus. Que Jesus ia vir futuramente, dar o seu corpo para ser humilhado, ser retalhado, e o sangue pagar o preço por nossas vidas. O que acontece? Dentro do texto e no contexto, Deus fala que não, aonde tivesse o sangue, não ia passar a morte, não ia haver morte naquele lugar. Por quê? Porque estava ali um povo de Deus protegido por Deus. Sabe, queridos, o inimigo ele vive feito um pitbull amarrado, feroz, uma fera amarrada, e Deus segurando. Mas uma vez ou outra, Deus permite que o inimigo ataque as pessoas, porque as pessoas têm dado lugar. Mas as pessoas que se refugiam no Senhor, elas são protegidas. Veja só, muitas pessoas aqui foram beneficiadas nesse momento. Por que elas foram beneficiadas? Porque se uniram à fé do povo de Deus. Lá no deserto, muitas rebeliões aconteceram, porque muitas pessoas, não somente o povo de Deus, mas povo de outras nações, se agarraram a essa palavra, a palavra de Deus, e foram salvas no dia que o Senhor passou ali, levando juízo para aquele povo. Queridos, nós temos que ter muito cuidado nesse momento. Nesse momento nós estamos passando por um tempo em que nós podemos levar socorro, salvação para as pessoas, trazendo elas para perto de nós, mostrando a nossa fé em Deus para as pessoas, mostrando que o mundo jaz no maligno, que o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas Deus tem uma vida com abundância. Aqui mostra, nesse contexto, em seguida, que o povo saiu dali em seguida, queridos, saíram ali com vestes, saíram ali, eles despojaram os egípcios, tudo que eles pediram, eles saíram ali com saúde e com abundância, que é o que Jesus veio proporcionar para nós, vida e vida com abundância. Só que agora é um momento em que nós devemos nos apegarmos à palavra de Deus, orar e vigiar para não cair em tentação, deixar as mentes altivas de lado, queridos, para lá, e se agarrarmos com mais precisão, com mais diligência à palavra do Senhor.
para que nós não venhamos sofrer junto com o ímpio. Pelo contrário, levar socorro para o ímpio, chamar o ímpio para o socorro. Então, naquele tempo, o povo de Deus foram privados, protegidos por causa de um comando de Deus. Eles ficaram em suas casas, eles passaram o sangue do cordeiro, e aí quando a morte passou, não feriu o povo de Deus e ainda poupou os estrangeiros que se associaram ao povo de Deus, que lá na frente venham se rebelar contra Moisés. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, queridos, é que um tempo ou outro, essas coisas acontecem. Pragas, pestes, juízo de Deus vem sim, porque Deus é juiz, Deus é justiça. Mas Deus não quer que o povo pereça, Deus é a favor da vida. Então as pessoas naquela época que se arrependiam, que se apegavam ao Senhor, elas receberam o seu perdão, elas foram poupadas da morte. E nesses tempos que nós estamos passando, nós temos que interceder pelas pessoas, para que elas sejam poupadas da morte. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz a palavra do Senhor: desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, ou seja, de Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa de Deus. Aqui, querido, está falando da pessoa de Jesus. Que o cordeiro foi morto lá naquela época, simbolicamente apontando para a pessoa de Jesus. E aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve aos Gálatas, falando da pessoa de Jesus que ia vir. Aleluia, que a promessa foi feita a Abraão 430 anos até aquele presente momento da Páscoa ou da ceia. A primeira Páscoa, a primeira ceia que o povo tiveram ali, se referindo à pessoa de Jesus. A Páscoa era um costume, passou a ser um costume, queridos, judaico. Você pode ver comigo lá em João capítulo 6, a Bíblia diz, versos 51 e 54. Ora, a Páscoa era feita dos judeus, era festa dos judeus, melhor dizendo, festa dos judeus, estava próximo. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus aqui estava falando, o texto relata que era um costume dos judeus. Jesus está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus ia ser entregue, a carne dele, pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Verso 54 diz: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Há uma promessa de Deus, queridos. Há uma promessa de Deus. Jesus entregou o seu corpo, Jesus entregou o seu sangue, derramou o seu sangue em favor da humanidade. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor conscientemente do corpo de Cristo, como filhos de Deus.
Então, como eu falei, aqui era um costume dos judeus, apontando para a pessoa de Jesus. E Jesus vem em seguida e ele diz: eu sou o Cordeiro, o pão vivo que desceu do céu. Em João, no capítulo 11, verso 55, diz a palavra do Senhor: quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Esse era um costume dos judeus. Queridos, eu convido você a nesses tempos, nesses dias, se purificar cada vez mais, você, igreja. Vamos, queridos, não vamos deixar nada interferir aquilo que nós deveríamos estar fazendo com mais frequência, colocando Deus em primeiro lugar, para que Ele possa agir. Fazemos a nossa parte e deixa Deus, o Espírito Santo, convencer as pessoas do pecado e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Ali nós vimos o primeiro dia da festa, da celebração da ceia, do pão asmo sem fermento. Nós vimos ali no primeiro dia da festa dos pães asmo sem fermento. Agora aqui no primeiro dia da festa dos pães asmo, os discípulos, está lá em Mateus, no capítulo 26, verso 17, verso 20, diz: no princípio do dia da festa dos pães asmo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao pôr do sol estava Jesus reclinando próximo à mesa com os 12. Em Marcos, no capítulo 14, no verso 12 e 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos sem fermento, quando tradicionalmente sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para a ceia da Páscoa? Verso 17 diz: ao pôr do sol chegou Jesus com os seus 12. Lucas, capítulo 22, verso 14 e 7 diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Jesus também estava ali cumprindo os costumes que eram feitos, mas Jesus estava mostrando aqui aos discípulos que ele, em seguida ele mostra que ele seria esse cordeiro que seria entregue pelo pecado da humanidade. E assim aconteceu, queridos. No decorrer da história, Jesus se entrega. E ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele diz em João 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. Sabe, queridos, Jesus não estava falando que nós teríamos que ser canibais. Não. Deus estava falando ali no sentido figurado. O corpo de Jesus simboliza a palavra de Deus. Devemos nos alimentarmos da palavra de Deus. Ele estava falando que o corpo dele ia ser entregue, ia ser moído, retalhado, mas que nós devemos nos alimentarmos da sua palavra. Simbolicamente, como eu falei, fazendo comparação com o cordeiro pascual que foi morto lá no Êxodo, onde nós acabamos de ver. Vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No capítulo 2 de Colossenses, o verso 13 ainda e verso 14 diz: e a vós outros que estavas mortos nos vossos delitos e pecados, e na inclinação
da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando os vossos pecados, os pecados de nós todos, os delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. O que aconteceu, queridos? Deus triunfou sobre os egípcios. O povo de Deus triunfou sobre os egípcios. Jesus triunfou sobre a morte, sobre o diabo, queridos. O sangue de Jesus ainda está aí, ainda é válido para todo aquele que quer o perdão do Senhor, que quer a proteção divina de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22 diz, verso 21 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, queridos, nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos um povo selado pela pessoa do Espírito Santo. Então nós, queridos, estamos aqui na terra para propagar o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Então nós vamos participar hoje da ceia, mas como o corpo de Cristo consciente, dando continuidade ao que Ele deixou para que nós viéssemos fazer. No livro de Efésios, no capítulo 1, nós vemos que aqui nós fomos selados pela pessoa do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 diz: é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da salvação, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Nós temos a promessa do Espírito Santo. Fomos selados, queridos, com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa esperança. Temos uma esperança que Jesus virá buscar a sua igreja. Um preço foi pago. Jesus se entregou por nós. Derramou o seu sangue. As promessas de Deus que foram ditas há milhares de anos atrás se cumpriram na pessoa de Jesus. E hoje nós estamos aqui propagando, vivendo, para desfrutarmos as promessas de Deus. Não tem como, queridos, evitar, não tem como não reconhecer. As promessas de Deus, sempre que foram ditas, aconteceram. Nenhuma caiu por terra das promessas de Deus. É tempo de nos achegarmos ao Senhor, glorificarmos a Ele nesses tempos, nesses dias. E você que não tem o Senhor, queridos, que está me ouvindo aí em sua casa, ei, atente para o Senhor. Atente para o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se achegue a Ele, que Ele se achegará a vós. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Deus diz: existe povo de Deus que precisa se arrepender realmente. E existe um outro povo que não conhece Deus, que precisa reconhecer Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se achegar ao Senhor. Se você, queridos, não se achegou ainda ao Senhor, você que tem o Senhor, se apegue mais ainda. Vamos interceder pelas pessoas que não conhecem as promessas de Deus. Mas você que está me vendo aí na sua casa, que você ainda não conhece as promessas de Deus, não tem uma aliança com Jesus, a Bíblia fala, olhe na sua Bíblia depois, Romanos 10, 9. Se crê de todo o teu coração que Deus ressuscitou a Jesus,
e com a tua boca faz confissão, serás salvo. Não nos julgamos salvos, não nos titulamos salvos, só quem salva é os crentes. Não. Jesus disse, a palavra de Deus diz, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então chegou o tempo de você clamar ao Senhor, de clamarmos ao Senhor pelas nossas vidas e pelas vidas das outras pessoas, para que sejam salvas, para que sejam poupadas disso que está acontecendo no mundo afora, para que a mão de Deus esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Então, se você quer nesse momento clamar o nome do Senhor, se arrepender, reconhecer Ele como teu Salvador, entrega a tua vida, se confessar, se crer com o teu coração e confessar com a boca Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, crendo que Ele morreu e ressuscitou, serás salvo. João 1,12. Você vai me ouvir falando muito isso no final das mensagens, porque Deus quer salvar a humanidade. E Deus deu um decreto para a cidade de Nínive, mas só que aquela cidade ia ser destruída com todos, só que aquele povo se arrependeu e houve o perdão de Deus para aquelas pessoas. E o que aconteceu? Deus perdoou aquele povo, Deus sarou aquele povo. Vamos levar essa mensagem aos quatro cantos da terra, para que o povo se arrependa e sejam sarados, sejam protegidos, sejam salvos, sejam poupados da morte. Se você não entregou sua vida a Jesus, mas você gostaria de entregar agora, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, volte para os caminhos do Senhor agora. Ore junto comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu te peço perdão e te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu reconheço que Tu és Filho de Deus e morreu e ressuscitou para nos salvar. Eu te agradeço. E nesse momento eu te confesso como um único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve no livro da vida o meu nome. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Seja meu fiel amigo. Faça habitação da minha vida, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você que entregou a sua vida a Jesus, que não tinha entregado ainda, entre em contato conosco através do canal, deixa teu comentário, o que você acabou de fazer. Você que voltou para Jesus, entre em contato também, você se arrependeu, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Porque Jesus disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você disser que está afastado, se você disser que não é digno de participar da ceia do Senhor, essa ceia simbolicamente, ela aponta para a grande ceia do Senhor. Assim como apontava para o Cordeiro que ia vir e veio. Assim Jesus deixou um decreto, uma ordenança para participarmos da ceia. Se é simbolicamente, queridos, o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, apontando para a grande ceia que nós teremos um dia com o Senhor Jesus. Então quando você diz que não é digno de participar da Santa Ceia, você está dizendo que não é digno de entrar no reino dos céus, porque a ceia é para quem é salvo. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. O apóstolo Paulo, eu acho lindo que Paulo diz que tem experiência direta com Jesus. Paulo no capítulo 11, verso 23, ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei ou entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Cadê a igreja do Senhor, queridos? Cadê a igreja do Senhor? Vamos propagar essa memória do Senhor. Vamos participar da ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor, comemorando que um dia nós estaremos face a face com Ele, celebrando esta ceia. Vamos fazer valer o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. O texto continua, no verso 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes em que comer deste pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha.
Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz mais: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que acontece? Jesus deixa essa ordenança para Paulo passar para as pessoas, para os irmãos, para as igrejas. Hoje também é válido para nós, até que Jesus venha. Mas só que ele diz que isso é uma nova aliança. Naquele momento, lá no Êxodo, houve lá aquela aliança que Deus fez apontando para Jesus. Aqui Jesus confirma o que Deus fez lá no passado, a profecia de Deus. E aí ele diz assim, ele manda a gente se examinar, aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é indignamente, queridos? Indignamente é uma pessoa que não tem consciência da sua salvação. Então, quando a pessoa não é salva, não crê na sua salvação, ela é indigna. Mas só que a Bíblia diz que Deus tornou a sua igreja digna. A Bíblia fala que nós éramos indignos. Se éramos indignos, é porque agora nós somos dignos de participar da ceia do Senhor. Temos por direito a salvação, houve o arrependimento da nossa parte. E aí ele diz assim, examine-se. Nós temos que examinarmos a nossa vida, queridos. Você que está aí, que nunca examinou, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, examine sua vida. Se você não tem convicção, você vai passar a ter convicção no momento em que você entregar a sua vida a Jesus. E você vai ter essa confiança, essa certeza. Quem vai lhe dizer, quem vai lhe mostrar? O Espírito Santo vai habitar na sua vida e vai lhe testificar essas coisas. No verso 29 ele diz: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como eu falei, indignamente é uma pessoa que não é salva. Mas se você discerne aí que não é salvo, eu te convido a você entregar a sua vida a Jesus e participar da ceia do Senhor. Nesse momento eu queria orar junto com você pelo pão. Você pode pegar aí o seu pão, você pode pegar o suco de uva que simbolicamente simboliza o sangue de Jesus, e o pão, o corpo de Cristo, e nós vamos orar. Pai, graças te damos, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer por nós, ter entregado o seu corpo naquela cruz, corpo que foi retalhado, o véu se rasgou através do seu corpo que foi retalhado em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos acesso a Deus, porque você se entregou. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para nos lavar, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso nós queremos te agradecer pelo teu sangue que foi derramado e o teu corpo que foi entregue. E nós participamos com ações de graças em nome de Jesus. Você pode participar do pão. E em seguida você pode participar do suco. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, está nos assistindo. Não se esquece de dar o teu joinha, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E vamos orar e vigiar e aguardar a hora do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz e sejam abençoados na prática da palavra. Lembrando que a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer, porque nós temos o selo do Espírito Santo. A igreja tem o sangue de Jesus, e quando a morte passar, ela tem que respeitar esse sangue e esse nome mais precioso, que é o nome de Jesus. Fiquem em paz e sejam abençoados na prática dessa palavra.